Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Neste domingo de Pentecostes, nos é proposto a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, o capítulo 20, o versículo 19 a 23. Nos relata São João: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos neste domingo a solenidade de Pentecostes, que é o mistério do nascimento da igreja e do seu próprio batismo no Espírito Santo. Pentecostes, poderíamos falar, é a festa do nascimento da igreja, porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja seria apenas uma grande instituição social dedicada a fazer a caridade, ou um movimento histórico. Mas é o Espírito Santo que move a igreja e a impulsiona, a fim de que ela continue
na história a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, dando testemunho do seu nome. No Evangelho escolhido para a liturgia de Pentecostes, do domingo, João, capítulo 20, versículo 19 a 23, o Espírito Santo move os discípulos para a missão, ajudando-os a vencer o medo e tornando-os uma comunidade de discípulos missionários, que abre suas portas para anunciar o Evangelho no mundo inteiro. São João, na sua narrativa, retrata a situação de uma comunidade muito fechada, medrosa. A morte de Jesus deixou os discípulos desamparados, com medo, e não consegue avançar. Se tranca, se fecha, em meio a um ambiente hostil. Porém, o Cristo ressuscitado não conhece limites. E ao anoitecer, enquanto os discípulos estão reunidos com as portas fechadas, porque tinham medo dos judeus, Jesus então coloca-se no meio deles, saúda-os com a paz e lhes infunde o Espírito Santo. É o que nós chamamos de Pentecostes. É a efusão do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Até o dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus ainda estavam desorientados e apavorados. Ainda não tinham a coragem de sair em público. Entretanto, Jesus ressuscitado aparece no meio deles e os saúda com a paz. E a experiência desse encontro muda radicalmente o amor da comunidade dos discípulos de Jesus, que passa a tomar consciência de sua identidade e missão. Também ocorre conosco. Sem a força do Espírito Santo, nós não vencemos os nossos medos e preferimos permanecer trancados entre as paredes da proteção de nossos ambientes. Mas o Senhor sabe chegar até nós e sabe abrir as portas do nosso coração. Ele envia sobre nós o Espírito Santo, que nos envolve, nos restabelece, nos recria e nos ajuda a vencer as nossas hesitações, os nossos medos, as nossas inseguranças, abatendo as nossas defesas, predispondo-nos para a missão. O Espírito Santo faz de nós novas criaturas, tal como fez naquele dia com os apóstolos, renovando-os, fazendo deles novas pessoas. Jesus entra no meio deles e os cumprimenta com a paz seja convosco. A paz é um dom messiânico, prometido e esperado, e significa naquele contexto a transmissão da serenidade, da confiança, que irá permitir aos discípulos a confiança que vem do Espírito superar o medo e a insegurança. Revestido do Espírito Santo, revestido da presença do Cristo ressuscitado, nem o sofrimento, nem a morte, nem a hostilidade do mundo poderão fazer os discípulos se trancarem de medo, porque têm a certeza de que Jesus está com eles e então são impulsionados para a missão. Ao colocar-se no meio deles e após mostrar os sinais de sua entrega total, de sua crucificação, o seu lado aberto e as suas mãos das marcas dos pregos da crucifixão, Jesus comunica-lhes o Espírito Santo com um sopro, que recorda o sopro de Deus ao criar o ser humano. Deus modela o homem do barro e sopra em suas narinas, fazendo com que o homem não apenas seja um ser vivente, mas tenha a força do Espírito de Deus, que o torna o homem semelhante ao próprio Criador. Deus cria o homem, modela do barro e sopra sobre ele o Espírito Santo. Assim, ocorre no dia de Pentecostes, há uma nova criação. Podemos falar assim, na primeira criação Deus cria o homem do mundo natural. Na segunda criação, a de Pentecostes, Deus cria o homem para a realidade espiritual. Assim também a comunidade se torna plena de vida, com a força do Espírito Santo, a semelhança do ser humano que se torna um ser vivente no relato da criação, no relato do Gênesis. Assim como os discípulos cheios da vida divina estão capacitados como Jesus para a missão, para doar a própria vida pelo bem da humanidade. E isto é possível com a força do Espírito Santo. Animados pelo Espírito Santo, os discípulos formam a comunidade da nova aliança e são chamados, são enviados a testemunhar o nome de Jesus com gestos e palavras, com ações concretas. Enviados por Jesus, os discípulos têm por missão oferecer o perdão àqueles que se convertem. Assim, a comunidade se torna mediadora da graça de Deus, do seu plano salvífico para toda a humanidade. Há também a narrativa de São Lucas dos Atos dos Apóstolos. Segundo a narrativa de São Lucas, a efusão do Espírito Santo sobre a igreja ocorreu em Jerusalém, 50 dias depois da Páscoa.
na festa judaica de Pentecostes, que celebrava a aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel no Monte Sinai. Então, Pentecostes é a nova aliança que Deus agora faz com o seu povo, não com leis cravadas em tábuas, mas com o Espírito Santo que é derramado nos seus corações, realizando a profecia de Ezequiel, que falava dessa recriação do homem, o coração novo, de modo que o Espírito agora faria o próprio homem intuir a lei de Deus. Assim, a festa de Pentecostes cristã tem essa relação com a festa de Pentecostes dos judeus, que celebrava a lei, a aliança. Pentecostes, uma nova aliança selada no Espírito Santo do Senhor. E foi no cenáculo que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos enquanto se encontravam reunidos em oração com a Virgem Maria. Jesus então realiza a sua promessa de que voltaria para a casa do Pai, porém enviaria o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, revestindo os seus discípulos com a força do alto, para que desse continuidade à sua missão. E no relato de São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, São Lucas diz que o Espírito Santo manifestou-se com um barulho. Repentinamente se ouviu vindo do céu, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde se encontravam os discípulos. E então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Daí em diante, os apóstolos saíram e começaram a proclamar em diversas línguas que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus o glorificou, aquele que havia sido crucificado. Portanto, Pentecostes trata-se de uma experiência real da força do Espírito Santo. Há elemento simbólico, mas a experiência foi real. E os discípulos venceram o medo e saíram em missão. Algo, portanto, aconteceu de extraordinário. O que foi que aconteceu? O Espírito Santo derramado sobre o coração dos discípulos. E essa experiência revela que o Espírito Santo é como um vento forte e livre. Ou seja, dá-nos força e liberdade. Não pode ser controlado, impedido nem medido. Nem sequer se pode prever a sua direção. Não se deixe enquadrar nas nossas exigências humanas, em nossos critérios humanos, em nossos esquemas e preconceitos. O Espírito procede de Deus Pai, do seu Filho Jesus Cristo, e irrompe na igreja, irrompe em cada um de nós, dando vida à nossa mente e ao nosso coração. Como repetimos no credo, é o Senhor que dá a vida. Depois de ter recebido o Espírito Santo, os discípulos deixaram de ser como antes. O Espírito os transformou. E eles então vencem o medo, saíram em missão e começaram a anunciar o nome de Jesus, a pregar que Jesus ressuscitou, de modo que cada um podia compreender os discípulos na própria língua. Porque o Espírito Santo é universal e não nos priva das diferenças culturais e de pensamento. O Espírito Santo é para todos e por isso todos compreendem na sua própria cultura a mensagem do Senhor, na sua própria língua, o Evangelho que é anunciado. O Espírito Santo transforma o coração, muda o coração e dilata o olhar dos discípulos, torna-os capazes de comunicar a todas as grandes obras de Deus, sem limites, indo além das fronteiras culturais e religiosas, com as quais estavam habituados a pensar e a viver. Torna, portanto, o Espírito Santo os apóstolos capazes de alcançar os outros, respeitando as suas possibilidades de escuta e de compreensão na cultura e na linguagem de cada um. O Espírito Santo coloca em comunicação pessoas diferentes, realizando a unidade e a universalidade da Igreja. O Espírito Santo leva à unidade e isso nos leva a refletir sobre os pequenos grupos que muitas vezes se dividem, separam-se uns dos outros na Igreja. O Espírito gera unidade. Onde tem divisão, não é o Espírito Santo que está presente, mas é o Espírito do demônio que gera divisão, intriga e rivalidade, ódios. O Espírito Santo é de Deus, por isso gera unidade, gera harmonia, vence as diferenças, une as pessoas, não obstante as suas diferenças de pensamento, culturais, de modo que assim renova e nos faz caminhar na unidade. O Papa Francisco recorda o cardeal de Gênova, que dizia que a igreja é como um rio, que o importante é permanecer dentro deste rio. Não interessa se a pessoa está do lado esquerdo ou do lado direito.
é o Espírito que faz a unidade. Esse cardeal de Gêneva usava a figura do rio para mostrar que o importante é permanecer na unidade do Espírito. E não importa se a pessoa se põe de um lado ou se põe de outro, mas é colocado dentro do rio do Espírito Santo. E deixar-se ser levado pela correnteza do Espírito Santo, porque a divisão não vem de Deus. E a igreja é para todos, como mostrou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Assim que o Espírito Santo seja derramado em nossas almas, nos renove, nos transforme e nos impulsione para a missão, vencendo toda a divisão, reconstruindo a unidade, a harmonia e a paz. Quando o Espírito desceu em Pentecostes, ao lado de Maria estava André, Pedro, Tiago e Bartolomeu também estavam lá, com outros para orar, com outros para orar. Quando o Espírito desceu em Pentecostes, oh, quanta gente ria, e ao vê-los pela rua, são bêbados, diziam. Por isso não me importo hoje também, se de meu Pentecostes alguém ri, nem ligo pros seus risos, pois fico a pensar, ainda há quem ria de Pedro e de Maria, ainda há quem ria de Pedro e de Maria. Em Pentecostes, ao lado de Maria estava André, Pedro, Tiago e Bartolomeu também estavam lá, com outros para orar, com outros para orar. Quando o Espírito desceu em Pentecostes, oh, quanta gente ria, e ao vê-los pela rua, são bêbados, diziam. Por isso não me importo hoje também, se de meu Pentecostes alguém ri, nem ligo pros seus risos, pois fico a pensar, ainda há quem ria de Pedro e de Maria, ainda há quem ria de Pedro e de Maria. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Os 7 dons do Espírito Santo são essenciais para a vida da igreja, porque sem os dons do Espírito Santo, sem a força do Espírito Santo, nos falta a força vital daquele amor que vem de Deus, que, habitando em nossos corações, nos coloca em plena harmonia, em comunhão, em conexão com Deus e também com o outro. O Espírito Santo, na teologia da igreja, é descrito como o dom de Deus, o dom por excelência. E na celebração do sacramento da crisma é isso que o bispo diz ao ungir, que é crismado: receba por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. O Espírito Santo é o dom por excelência. E ele oferece diversos dons àqueles que o acolhem, no caso, aquele que é crismado. A igreja ensina sobre os 7 dons do Espírito Santo, com base no profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 2. O profeta descreve um broto
sobre o qual repousa o Espírito Santo, falando de Cristo. E fala dos 7 dons do Espírito que repousa sobre aquele broto que nasce da raiz de Jessé. O Catecismo da Igreja Católica diz que os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E esses dons são especialmente lembrados durante a preparação para o sacramento da confirmação e também na oração da sequência ao Espírito Santo, que é cantada na festa de Pentecostes. Os 7 dons do Espírito Santo completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Torna os fiéis dóceis para obedecerem prontamente às inspirações divinas. São Paulo lembra que todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos e, portanto, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Desde o nosso batismo, o Espírito Santo habita em nossa alma e produz aí os seus frutos e dons para nos conduzir ao amor de Deus, ao serviço dos irmãos. Eles nos ajudam, os dons do Espírito Santo, a vencer o pecado e viver de acordo com as leis morais. Eles são indispensáveis à santificação do cristão, mesmo na vida cotidiana e não apenas para as grandes obras. O primeiro dom do Espírito Santo, de acordo com o elenco que a Igreja Católica apresenta, é a sabedoria. Mas não se trata simplesmente da sabedoria humana, que é fruto do conhecimento e da experiência. Na Bíblia narra-se que, no momento de sua coroação como rei de Israel, Salomão tinha pedido o dom da sabedoria. E a sabedoria, como dom do Espírito Santo, consiste precisamente nisto. É a graça de poder ver tudo com os olhos de Deus. Ver o mundo e as situações, as conjunturas e os problemas, tudo com os olhos de Deus. Nisso consiste a sabedoria. Isso significa que, ao invés de interpretar a realidade através dos esquemas humanos, das emoções humanas e dos nossos preconceitos, com amor, com ódio, com inveja ou qualquer outro sentimento humano, nós somos capazes de enxergar situações com a pureza e a claridade que vem de Deus. E este dom da sabedoria é especialmente valioso, porque nos permite distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus, guiando-nos a agir conforme a vontade divina. O dom da sabedoria é uma dádiva concedida pelo Espírito Santo, que nos permite compreender a verdade revelada por Deus, de uma maneira profunda e iluminada, e também a conduzir a vida de forma sábia e virtuosa. Não se trata apenas de um conhecimento teórico ou intelectual, mas de uma percepção que transcende a compreensão humana comum e nos aproxima do plano divino. Para alcançar esse nível de sabedoria é essencial manter uma relação íntima com Deus. É através da comunhão com o Senhor que o Espírito Santo pode transformar o nosso coração, fazendo-nos sentir a profundidade do amor e da predileção divina. Portanto, a sabedoria derivada do Espírito Santo não nos torna oniscientes, quem sabe tudo, mas nos capacita a compreender e saborear a presença e o amor de Deus em todas as coisas. Essa transformação é visível nas nossas ações e no nosso comportamento, tornando-nos sinais vivos da presença de Deus no mundo. E para adquirir a sabedoria como dom do Espírito Santo, devemos nos abrir ao Espírito Santo de Deus, tornar-nos dóceis às suas orientações. O Espírito Santo está sempre presente em nossos corações, pronto para nos guiar no caminho da sabedoria, se apenas pedirmos e se estivermos abertos para receber esse dom. O segundo dom do Espírito Santo é a ciência. O dom da ciência faz que o cristão penetre na realidade deste mundo sob a luz de Deus, vendo cada criatura como reflexo da sabedoria de Deus e como um caminho que leva a Deus. Através da ciência, a pessoa, o ser humano, o cristão, é levado a compreender os vestígios de Deus que há em cada ser criado. O ser humano foi feito para Deus e só nele pode encontrar a razão da sua realização, como disse Santo Agostinho. Somente em Deus o nosso coração pode descansar, pode repousar. Por isso, o dom da ciência nos dá a capacidade de reconhecer o sentido das situações que experimentamos, do sofrimento, das humilhações. Então, com a ciência, nós somos capazes de perceber como Deus se revela nesses diversos contextos. O outro dom, podemos falar o terceiro dom do Espírito Santo, é do entendimento, ou inteligência, que nos ajuda a penetrar no íntimo das verdades reveladas por Deus e entendê-las. Através desse dom, o cristão contempla os mistérios da fé.
É um entendimento diferente daquele que o teólogo obtém através do estudo, que é um processo penoso e lento. O dom da inteligência é eficaz mesmo sem estudo e é dado aos pequeninos, aos simples e ignorantes, desde que tenham abertura e grande amor a Deus. Um irmão leigo franciscano disse certa vez a São Boaventura, o doutor seráfico: felizes vós, homens doutos, que podeis amar a Deus muito mais do que nós, os ignorantes. E São Boaventura, grande teólogo, respondeu: não é a doutrina alcançada nos livros que mede o amor. Uma pobre senhora ignorante, analfabeta, pode amar a Deus mais do que um grande teólogo, se ela estiver unida a Deus. Por isso o dom do entendimento, da inteligência, por esse dom nós conhecemos os nossos pecados e a nossa miséria. Os santos, quanto mais se aproximam de Deus, mais tiveram a consciência do seu pecado e da sua distância de Deus. O dom do conselho. Este dom permite ao cristão tomar as decisões oportunas nas horas difíceis da vida, para que se comporte como um verdadeiro filho de Deus. Isso às vezes exige coragem. Pelo dom do conselho, o Espírito Santo nos inspira a maneira correta de agir no momento oportuno. Todas as coisas têm o seu tempo. Tudo tem o seu tempo e sua hora debaixo do céu. E o dom do conselho nos permite perceber o tempo de cada coisa. Nos concede a capacidade de discernir o que é oportuno e o que não é oportuno. E nem sempre é fácil discernir o que é oportuno falar, quando é oportuno se calar, o que deve fazer, o que não deve fazer, quando ficar ou quando partir, dizer sim ou dizer não. E é o conselho que nos dá esse discernimento, que é um dom do Espírito Santo. O dom da piedade nos orienta para as coisas de Deus. Um piedoso é um homem que teme a Deus, que ame a Deus, que alimenta a sua fé. A piedade nos orienta em todas as relações que temos com Deus e com o próximo. São Paulo se refere a isso dizendo: recebestes o Espírito de adoção filial, pelo qual bradamos Abba ao Pai. O Espírito Santo, mediante o dom da piedade, nos faz, como filhos adotivos de Deus, reconhecer Deus como Pai. E pelo fato de reconhecermos Deus como Pai e assumir a nossa condição de criatura, nos reconhecemos naturalmente uns aos outros da mesma condição humana como irmãos. Isso muda tudo. Este dom nos leva a considerar o fato de que Deus é sumamente santo e sábio. E então nós agradecemos e louvamos a Deus constantemente. Através do dom da piedade, nós rezamos, somos pessoas piedosas, que têm vida de oração, têm vida sacramental, de participação da Eucaristia, de meditação da Palavra de Deus. Piedoso é o homem que vive a sua fé, não apenas praticando os ritos de piedade, mas também vivendo em consequente com essa piedade, com essa fé no mundo, sendo uma pessoa justa, boa e santa. O sexto dom, o da fortaleza, nos dá força para sermos fiéis na nossa vocação cristã. Sabemos que a vida cristã é cheia de provas e dificuldades, e é a fortaleza que nos mantém fortes, resilientes, não desistir da fé nas primeiras provações. Jesus disse que o reino dos céus é de quem é capaz de sofrer violência. O reino dos céus sofre violência dos que querem entrar, e violentos se apoderam dele. Pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo nos dá a coragem necessária para a luta diária contra nós mesmos, contra as nossas paixões e problemas, com a paciência, perseverança, coragem e aquele silêncio que combate todos os dias. A fortaleza nos dá forças, além das nossas capacidades humanas. E esta força que vem de Deus transforma a nós mesmos e nos ajuda a superar os obstáculos, faz com que nós usamos os obstáculos de meios para a nossa santificação. Foi o que levou São Francisco de Assis a dizer: irmão Leão, a perfeita alegria consiste em padecer por Cristo, que tanto quis padecer por nós. O sétimo dom é o dom do temor de Deus, que nos leva a amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. A amar a Deus tão profundamente que em nós surge o receio de ofendê-lo. Nada tem a ver o temor com medo do castigo, aquele que tem o escravo do seu senhor. Mas é o temor de um filho, é respeito. O temor de Deus leva o cristão a rejeitar tudo aquilo que é pecado, que pode ofender a Deus. E a nossa relação com Deus, então, é transformada numa relação de amor. E não há verdadeiro amor sem esse tipo de temor.
Temor é o medo de ofender aquela pessoa que é amada. No caso de Deus, pelo dom do temor de Deus, a vitória é rápida e perfeita, pois é o Espírito Santo que move o cristão a dizer não à tentação. O dom do temor de Deus está ligado à virtude da humildade, que nos faz conhecer a nossa miséria e que impede que nós sejamos uma pessoa presunçosa, orgulhosa, e assim nos tornamos conscientes de que não podemos ofender a Deus. E daí surge aquele santo temor que vivemos em todas as situações. Esse dom se liga também à vida da virtude, da temperança, do combate à concupiscência e daqueles impulsos desordenados do coração que nos levam a ofender e a magoar a Deus. Assim, peçamos que o Espírito Santo infunda em nós os 7 dons que já o recebemos quando fomos consagrados, ungidos e crismados. Sobre nós foi dado os 7 dons do Espírito Santo por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele repartiu também para nós esses dons, como distribuiu sobre os discípulos seus no dia de Pentecostes, na forma da língua de fogo que pousaram sobre eles. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte da Rádio Rural de Natal, 91.9 FM, a Sintonia do Bem. E a você que nos acompanha através das demais emissoras de rádio que retransmite o nosso programa.